Estação Notícias TV. Olá pessoal, abraço forte a você que está sempre acessando o nosso blog Estação Notícias e também nos dando grande audiência nos vídeos que são postados aqui no Estação Notícias TV. Eu estou na Câmara de Vereadores do Brejo da Madre de Deus hoje para conversar com o vereador Wagner Assunção, o Bolão. Aceitou também o nosso convite e vai conversar conosco, tirar algumas dúvidas também e falar sobre a sua vida política aqui em Brejo da Madre de Deus. Bolão, muito obrigado por aceitar nossa entrevista. É um prazer enorme conversar com o senhor também, vereador do Brejo. Eu que agradeço o espaço, tanto do seu blog, através também das redes sociais que você publica no Facebook. E isso é de extrema importância para a população brejense, que tanto está na cidade como também está mundo afora e acompanhando através das redes sociais. Vereador Bolão, o senhor é vereador em Brejo de 2 mandatos, começou em 2008. Tenho 2 mandatos em Brejo da Madre de Deus. Entrei na política no ano de 2008. Quando era afiliado ao partido PMN, Partido da Mobilização Nacional, o qual foi eleito com 1.353 votos naquela ocasião, E logo em seguida, na campanha de 2012, a população reconhecendo o nosso trabalho, a nossa desenvoltura e as nossas conquistas para o município, ultrapassei as casas dos 2.000 votos, atingindo 2.087 votos, sendo o segundo vereador mais votado de Brejo da Madre de Deus e o segundo vereador mais votado da história do nosso querido município. Por que o senhor entrou na política brejense? Porque teve essa iniciativa, já que o senhor também é advogado e tem essas duas funções, é vereador em Brejo e também advogado. Veja bem, Atanson, todo mundo sabe, conheceu a trajetória do meu saudoso pai, nosso querido doutor Assunção. E na campanha de 2004 ele pleiteou o cargo de vereador, não obtendo êxito, tendo apenas 611 votos. E depois daquele momento ele começou a trilhar um caminho para chegar à prefeitura de Brejo da Madre de Deus. E, infelizmente, em 2007 tive a perca maior da minha vida, que foi o falecimento de meu pai. E a partir daquele momento, eu era filiado ao partido PMN e sempre fui filiado. E na Semana Santa começou uma brincadeira. Disse, Bolão vai ter que continuar o legado de Assunção. Bolão vai ser o vereador nosso aqui de Fazenda Nova. Brincadeira vai, uma conversa vai, uma conversa vai. Passou, estancou por ali, só durante o período dos festejos da Semana Santa. Quando começou as convenções partidárias, o arrumado para se organizar a questão política partidária e as coligações, foram atrás do partido, viram que eu era filiado e foi quase que uma exigência por parte do prefeito Dr. Edson para que eu saísse candidato a vereador. Naquele momento relutei, inclusive assinei a ata como que não era candidato, saí daqui de Brejo da Madre de Deus como que não era candidato. E ao sair da casa do Dr. Itagibe naquele momento, o seu Ricardo Gato olhou para mim e disse, e aí, meu vereador, se eu estiver vivo, quero dar um voto em você. Se você só tiver um voto em Brejo da Madre de Deus, será o meu. E pelo fato de ser um recém-advogado, pelo fato de estar construindo minha vida, minha família, recém-casado, minha esposa estava com planos administrativos para realmente estabelecer o meu escritório de advocacia em Belo Jardim. Relutei até aquele momento. E quando recebi aquele convite, na realidade, de seu Ricardo Gato, eu olhei e disse, não, o Brejo da Madre de Deus realmente vai contar com o vereador Bolão na Câmara de Vereadores. E foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque ele disse, se vivo estiver, será o único voto. Se você só tiver um voto, será o meu, aqui na cidade do Brejo da Madre de Deus. Mas continue os sonhos de seu pai. Aquelas palavras foram marcantes para o senhor? Foram bastantes. E infelizmente ele não pôde pagar sua promessa, porque Papai do Céu o chamou também. Mas graças a Deus reconheceu que aqui tinha um líder, reconheceu que eu estava para ajudar o povo, e assim eu fiz. E obtive naquele momento 1.353 votos, Atanson. Então assim começou sua trajetória política em Brejo. Isso. Vereador, o que tem de interessante nessa sua trajetória política, nesses
2 mandatos seus aqui. Essa experiência foi interessante para o senhor? Se arrependeu em algum momento? Veja bem, Atandes, eu costumo dizer, muita gente diz, Bolão, por que é que você hoje não é mais um candidato a vereador? Eu enxergo, Atandes, e tenho certeza e a convicção que o meu compromisso, né, como vereador se encerra agora no ano de 2016. O que eu tinha de contribuir com o município, como vereador, como legislador, como fiscalizador, eu assim o fiz. É tanto que na minha primeira eleição eu tive 1.353 votos, na minha segunda eleição eu atingi 2.087 votos. Então foi um fato marcante, fato histórico na história política de Brejo de Amadeus. Isso foi o reconhecimento do trabalho do vereador Bolão, tanto na esfera jurídica, tanto na esfera da saúde, tanto na esfera do comprometimento mesmo, de ajudar as pessoas, né, estar próximo da população. Graças a Deus amanheço e anoiteço no município de Brejo da Madre de Deus. Reside em Fazenda Nova? Resido em Fazenda Nova. Quem quiser me procurar, sempre, às vezes me procura ou pela parte da manhã ou pela parte da noite. Sou sempre aberto à população. Tenho uma filosofia comigo, quando eu digo que posso ajudar, ajudo. Também quando eu não posso, também digo na mesma hora. Eu não fico com enrolada, não fico, vem amanhã, venha depois, vamos fazer dessa forma, não. Eu sou objetivo e direto. Então isso é uma coisa marcante do vereador Bolão. Hoje o senhor é pré-candidato a prefeito de Brejo? Hoje sou um pré-candidato a prefeito de Brejo da Madre de Deus pelo partido Boca Preta. Não escondo isso de ninguém. Estamos aí tentando fortalecer e quem for o melhor nome será o candidato ungido pelo povo. Vereador, o senhor hoje está no partido PP, não é isso? Isso. E o Grupo Boca Preta hoje tem vários pré-candidatos e o senhor também se coloca como um dos pré-candidatos. Positivo. O pleito já está chegando. Já se tem alguma definição sobre quem realmente vai ser o candidato do grupo? Ainda não, Atandes, até porque nós somos um grupo. Não existe caciques aqui, não existe ditador na realidade. O que existe aqui é um grupo, né? E essa decisão será tomada em conjunto. Primeiro, antes de tudo, nós estamos aguardando uma consulta por parte que fora feita no TSE com relação à situação jurídica do prefeito Dr. Edson. Se o TSE decidir e permitir que o mesmo possa ser candidato a um terceiro mandato, nós estaremos juntos com ele, até porque... O senhor acredita que isso é possível acontecer? Veja bem, inclusive, diga ao prefeito, já disse em entrevistas, eu não acredito nessa possibilidade. Mas existe a possibilidade? Existe. E também o prefeito, para conosco e para também com a sociedade, a população, já disse que não vai entrar em bola dividida. Ele é candidato se o TSE permitir que ele seja. Então, possa ser que o juiz de primeiro grau aqui impugne a candidatura, o TRE também, mas o TSE diga que sim. Para que isso aconteça, nós vamos ter que ter o resultado dessa consulta. Se a consulta não sair até as convenções, o Dr. Edson, inclusive hoje, me disse em baixo tom voz, disse, eu não sou candidato, nós não vamos estar sofrendo, nós não vamos estar enganando o nosso povo. Então, eu quero deixar bem claro que o prefeito Dr. Edson só entrará no pleito para disputar a reeleição se ele tiver o documento hábil, que é através dessa consulta. Se ele não tiver, Anderson, já está decidido, nós vamos fazer uma consulta e o candidato será ungido do povo. Isso antes do dia 5 de agosto? Isso antes do dia 5. Eu acredito que até antes do dia 30, até porque o TSE tem o seu recesso. Então nós temos que aguardar até o recesso do TSE. Se julgar a consulta do prefeito, der positivo... Dia 30 agora de junho ou de julho? De julho. Certo. Se julgar a consulta do prefeito e der favorável a ele, todo mundo tem que baixar, né, a guarda, porque ele está no poder e ele tem o total direito de ser reconduzido. Então, quem quiser ser candidato a vereador, vai ser candidato a vereador. Quem quiser continuar contribuindo com a administração, contribua com a administração. Agora, caso o prefeito não possa ser candidato, a consulta não dê favorável a ele, aí nós temos hoje 4 pré-candidatos. Vamos botar uma pesquisa na rua qualitativa e quantitativa e vamos escolher o candidato que o povo quer. Que o povo quer que esteja à frente da prefeitura em 2017. Vereador, a situação do Dr. Edson, ela não só tem essa situação do TSE para resolver se pode ir para uma reeleição ou não, mas também a conta dele de 2010 ela foi rejeitada por esta casa. E o senhor também votou contra aquelas contas naquele momento. Teria como o senhor nos explicar o porquê o levou a tomar aquela decisão de votar contra o seu prefeito? Veja bem, Atandes, como eu disse e torno a dizer, eu fui eleito para representar o povo.
E naquele momento, quando as contas do Dr. Edson vieram a esta casa, tá certo? Elas vieram com o parecer do Tribunal de Contas pela sua rejeição. Então, o Tribunal de Contas, como eu já disse em outras oportunidades aqui, é o órgão responsável para julgar, né, e apreciar esse tipo de matéria e manda para a Câmara de Vereadores fazer tão somente o julgamento político. Naquele momento, nós tínhamos 7 vereadores e para que nós pudéssemos mudar o resultado do Tribunal de Contas, nós contávamos com 8, precisávamos de 8 votos. 7 votos, 7,5 não resolveria a situação do prefeito Dr. Edson. Inclusive, antes de vir votar, conversei com o mesmo, expliquei toda a situação. E fui e disse a ele, caso nós tenhamos um voto favorável, eu mudo meu posicionamento e nós reformamos a decisão do Tribunal de Contas. Mas se o vereador Bolão votasse contra, se qualquer um dos outros vereadores votasse contra, o resultado não iria alterar de forma alguma. Só conseguiríamos alterar se tivéssemos 8 votos. Da mesma forma que veio agora as contas do prefeito Dr. Edson pela sua aprovação, né? E a nossa bancada votou favorável e o vereador Alvecino se absteve. Os outros vereadores não compareceram fugindo do seu papel, né, de legislador. Da mesma sorte que chegou as contas agora do ex-prefeito Roberto Asfora. E o que foi que fizemos? Veio pela aprovação e nós votamos pela aprovação. Para rejeitar as contas dele, nós tínhamos que ter 8 votos. E não tínhamos, na realidade, e nem ia ter. Não precisamos, nós temos que deixar esse lado político em brejo de lado. Nós temos que estar olhando para o povo e pelo povo. Então, eu quero deixar bem claro aqui as questões das contas de Dr. Edson. Dr. Edson sabe melhor do que ninguém que só alteraria o resultado dessa votação se ele tivesse 8 votos, 7,5, 5, 4, 5, 2 ou 3 ou 1, não mudava em nada o resultado que veio do Tribunal de Contas do Estado. Mas se falando do povo, vereador, o senhor sabe que o povo não absorveu isso muito bem, né? Muitas pessoas lhe criticaram do Grupo Boca Preta por ter votado contra as contas de Dr. Edson. Inclusive, existem relatos na época que o senhor e ele, Dr. Edson, estariam um pouco arranhados devido a... até mesmo antes de ter votado contra as contas dele. Olha, a gente não pode nem esconder de ninguém que sempre existiu algum desconforto político, não pessoal, entre mim e o prefeito Dr. Edson, né? Mas com relação às contas dele, isso aí não teve nada, nenhuma ingerência, nenhuma interferência, até mesmo porque ele sabe muito bem, e boa parte dos seus secretários, algumas pessoas mais ligadas politicamente, sabe que naquele momento o vereador Bolão foi uma das pessoas que lutou para conseguir um voto, mas infelizmente não tivemos sucesso, né? Isso aqui não é média, não é mentira, não é falácia, isso aí é a pura verdade. Naquele momento eu lutei, batalhei nos bastidores da política, como você sabe, para conseguirmos um voto, mas infelizmente não conseguimos, não obtivemos um êxito. Então, eu disse ao prefeito, se nós não tivermos um êxito politicamente nesse sentido, eu vou acompanhar o Tribunal de Contas, até porque a minha votação ela não vai mudar em nada o seu resultado. Certo, mas o povo, isso aí ficou também compreendido pelo senhor que o povo chiou, né? Essa sua atitude. Não, o povo, na realidade, muitas vezes, né, até os próprios, como diz a história, o próprio fogo amigo, né, se nós vivemos na política, até o próprio fogo amigo, as pessoas passam as informações de forma inverídica, de uma forma querendo criar aquele joguinho que sempre existe no grupo A e no grupo B, mas que na realidade as pessoas estão vendo aí, as pessoas acompanham o trabalho do vereador Bolão, as pessoas veem o que é que eu defendo aqui na Câmara de Vereadores, as pessoas veem que nós estamos juntos, nós estamos no mesmo palanque, e como eu disse, o Dr. Edson poderia ter total compreensão e dizer hoje, nenhum dos 4 pré-candidatos, ou então os 3 excluir o vereador Bolão, mas pelo contrário, você verá e o povo verá que o nome do vereador Bolão estará na pesquisa para que assim possa concorrer ao pleito eleitoral de 2016. Essa pesquisa, ela já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer? Essa pesquisa irá acontecer uma agora e outra mais na frente, até porque também estamos aguardando o resultado, né, da consulta do TSE, porque se o prefeito puder ser, aí eu não acredito que ninguém vai desgarrar, como diz a história, do andor, vai estar todo mundo pegado com ele. E se ele não puder ser, quem irá conduzir o processo eleitoral será ele, né, através de todo o seu grupo político, do conjunto dos vereadores, dos pré-candidatos, enfim. Da mesma forma que nós fizemos em 2008 e saímos vitoriosos, atados. Porque, como eu disse e friso,
O nosso partido é um partido democrático, é um partido feito de um conjunto de lideranças, não é um partido autoritário, não é um partido ditatorial. Diferentemente, que eu diga aqui, quero deixar bem claro e frisar para todo mundo e a população de Brejo de Amadeus, o ex-prefeito está dizendo que ele é candidato. Candidato, pediu registro de candidatura, ele pode. Agora, eu quero deixar bem claro, ele tem umas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Com relação ao exercício 2007, você sabe muito bem disso, inclusive já postou documentação pertinente a isso no seu blog. Ele tem uma condenação no TRF, quinta região, pelo crime de falsidade ideológica. Isso está descrito nos crimes contra a fé pública. Então, a lei do ficha limpa, na linha G, é bem clara nesse tipo de questão. Então, o ex-prefeito está perfeitamente enquadrado na lei de ficha limpa em duas situações. Ele vai enganar o povo, como aconteceu na eleição suplementar, quando aconteceu dizendo que votava, que ficava, e, enfim, a população ficou a ver navio. Até 12 de setembro de 2016, nós veremos a verdade que, infelizmente, o ex-prefeito não será candidato. E eu digo isso, Satanás, não é porque eu tenho medo se eu for escolhido para enfrentá-lo nas urnas, não. Até porque, como eu já disse e reitero, eu só tenho medo dos castigos de Deus. E era bom que fosse contra ele mesmo, porque era logo o ultimato. Aí, dessa vez, era que ele não pisava mais em Brejo da Madre de Deus. Já que o senhor tocou nesse assunto dessas contas de Roberto Asfora, que Roberto Asfora não vai ser candidato, isso, senhor, é uma certeza que o senhor tem, que Roberto não será candidato? Ou isso ainda é coisas que podem acontecer futuramente? Ainda tem alguma chance para ele? Cabe alguma liminar? Isso o senhor analisando. Qual a opinião do vereador Bolão? Existe alguma possibilidade dele ser candidato? Veja bem, Atanas, eu vejo nenhuma. Mas você diz, mas ele não foi agora, em 2013? Ele foi, Atanas, porque ele tinha, da decisão aqui da Câmara, que nós referendamos a decisão do Tribunal de Contas, ele tinha conseguido uma liminar. Essa liminar, posteriormente, ela foi derrubada na sentença de mérito do mandato de segurança. Referente às contas de 2007. Referente às contas, a decisão da Câmara de Vereadores. Ele tem tanto essa condenação que não cabe mais nenhum tipo de recurso, e tem também a condenação no TRF, quinta região, né, que ele foi condenado pelo crime, né, de falsidade ideológica. Então ele está inserido, eu reitero que ele está inserido duplamente na lei do ficha limpa, tá certo? Agora o que eu digo, ele vai solicitar o registro de candidatura, só que vai ser impugnado tanto no juízo de primeiro grau, no segundo grau e no terceiro grau. Ele não vai ter condições de ser candidato. Então até o dia 12 de setembro ele é candidato, depois ele vai ser obrigado a substituir o candidato dele. Essas conversas já rolam nas ruas da cidade, inclusive, que o senhor teria dito isso, que Roberto Asfora seria candidato até o dia 12, que ele poderia registrar a sua candidatura, como qualquer cidadão pode, e depois, provavelmente, vão entrar com pedido de impugnação. Isso. Nós já falamos um pouco disso também numa matéria no Estação Notícias. Então, seria esse o motivo, que até o dia 12 se resolve isso. Justamente. E eu digo isso e friso isso por quê? Para deixar até a população bem consciente do que nós estamos falando. Porque hoje Roberto Asfora não assume e diz que não é candidato? Você já imaginou a quantidade de pessoas que já iriam sair no de fininho, iriam deixar o seu grupo político e dizer, opa, não sendo Roberto, o candidato não é forte, ninguém sabe quem será o escolhido. Então começa aquela questão de desagregar. E estando com ele sustentando até o dia 12, boa parte, já que está engajado, vai permanecer, ninguém vai querer sair. Mas só que o povo, na realidade, o povo que vota, aquele povo que é volúvel, sempre existe, né? 40% é fiel de um lado, 40% fiel do outro, e fica 20% que fica vulnerável, né, às situações políticas. Esses 20% realmente irá reconhecer, ou até mais do que isso, irá reconhecer que realmente o vereador Bolão falou a verdade, que em nenhum momento eu menti e que Roberto, mais uma vez, enganou seu povo.